Pegue a sua Bíblia, abra, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Lá no Jardim do Lago 2, eu estou ministrando uma série de mensagens sobre o motivo, o propósito, o porquê Jesus veio a essa terra. Por que Jesus encarnou-se? Qual foi o propósito, qual foi o objetivo, qual foi o porquê? E aqui, nas quintas-feiras passadas, eu ministrei um pouco sobre Gideão. Nossa, acho que ministrei 4 ou 5 mensagens sobre a pessoa de Gideão, o chamado de Gideão, tanto o lado positivo quanto também o lado negativo. E hoje eu estava falando com o Senhor, buscando a Deus uma orientação para estar ministrando sobre outro personagem do Velho Testamento. Mas aí o Espírito Santo aqueceu meu coração e me direcionou para compartilhar com os irmãos uma palavra a partir do livro de Atos. Então hoje eu quero começar uma série sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos encontraram Atos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: olha, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim vocês ouviram. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu, nesse tempo, o reino a Israel? Disse-lhe Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Amém? Qual é o nosso assento nesse momento? Irmãos, a cada dia mais, eu tenho sido direcionado para estar ministrando palavras de ensinamento, palavras da palavra de Deus, palavras bíblicas, né? A minha filha tem me perguntado quando nós saímos de casa: papai, quem vai dirigir o culto? Eu falo: eu. Quem vai pregar? Eu digo: eu. Aí hoje a minha esposa disse: se você perguntar quem vai cantar, ele vai falar que é ele também. Ele dirige, ele prega, ele canta. E eu estava conversando com a minha esposa, eu falei: irmãos, eu acho que os irmãos da igreja estão ficando extremamente enfadados, né? Porque eu estou pastor às vezes no sábado, no domingo, na terça-feira. E a minha esposa disse: por que você não realiza uma campanha nas quintas-feiras? E eu falei para ela que nós não temos realizado campanha nas quintas-feiras um pouco por causa da dificuldade de nós encontrarmos pregadores. Não é que não tem pregadores, tem. Mas todas as vezes que nós ligamos para um pregador, os irmãos sabem que eles já estipulam um certo valor. E às vezes esse valor que ele estipula para pregar, ele não vale nem a metade daquilo que ele já está estipulando, né? Então fica um pouco difícil. Mas nós vamos estar agendando aqui uma campanha abençoada com outros pregadores para trazer uma mensagem um pouco diferente daquilo que o pastor Rafael está ministrando. Amém? Hoje, os irmãos ainda nos toleram, nós vamos pregar um pouco sobre Atos dos Apóstolos. Esse texto que eu acabei de ler. O livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito pelo evangelista São Lucas. Lucas é responsável por 2 livros do Novo Testamento: o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Atos dos Apóstolos. E Lucas tem por formação, ele é grego de nascimento, e ele tem como formação, ele é um médico. Ele é um homem extremamente racional. Diferente dos outros, que como João e Mateus foram apóstolos e viram os sinais, ouviram as mensagens de Jesus, Lucas não. Lucas diz que ele pesquisou de forma minuciosa sobre tudo o que aconteceu no ministério de Jesus. E então ele escreve o livro de Lucas. E o livro de Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de São Lucas.
Lucas tem como destinatário um homem chamado Teófilo. E o livro de Lucas, como o livro de Atos, e ele diz, olha, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Esse tudo que Jesus começou a fazer, Lucas estava falando dos milagres, as curas, as realizações sobrenaturais e também os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus tinha o ministério duplo, o ministério de ensino, de pregação, e o ministério de sinais, prodígios e maravilhas. Por isso que aonde Jesus chegava, ele realizando sinais, prodígios e maravilhas, grandes multidões afluíam para ouvir a sua mensagem. Porque os sinais, os prodígios e as maravilhas serviam como um gatilho para despertar a atenção das pessoas. Houve até um momento que Jesus disse para aqueles que estavam e ouvindo, se vocês não virem sinais, se vocês não virem maravilhas, vocês não vão crer, porque o povo vinha por causa daquilo que eles estavam vendo. E Lucas diz, olha, eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de Jesus, daquilo que ele ensinou e daquilo que ele fez. Aí o versículo 2 ele fala, até ao dia em que ele foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu. Esse versículo 2, Lucas fala sobre algumas coisas aqui. Primeiro, até ao dia que Jesus foi recebido em cima. Os evangelistas que registraram o ministério de Jesus, eles registram até a ressurreição de Jesus. Mas eles não registram a forma que Jesus foi assunto aos céus, elevado aos céus. Somente Lucas registra aqui em Atos dos Apóstolos. E aqui no versículo 2 ele começa dizendo que ele, Lucas, registrou tudo que Jesus fez, desde o momento em que ele está ensinando, pregando, até o momento que Jesus foi recebido nas alturas. Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Esse depois de ter dado mandamento, Lucas não está falando do período em que Jesus realizou o seu ministério, mas sim o período depois que Jesus morreu e ressuscitou. Porque somente Lucas diz que Jesus, depois de ressuscitado, ficou junto com os discípulos por um período de 40 dias. Somente Lucas disse isso, que Jesus, depois que ressuscitou, que voltou à vida novamente, Jesus continuou com os seus discípulos por um período de 40 dias. E nesses 40 dias, Jesus deu mandamentos aos seus discípulos. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Amém? Eu quero ir de uma maneira bem didática para que os irmãos entendam a palavra dessa noite. Chegamos no versículo 3. Aos quais, depois de ter padecido. Quem padeceu? Jesus. Depois que Jesus padeceu muito, depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, e aí ele diz assim, olha, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, tendo sido visto por eles por um espaço de 40 dias. É a mensagem da ressurreição. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Ele voltou à vida novamente. O poder da mensagem de Cristo não está somente nos seus ensinos, nas curas que ele realizou, ou na morte dele na cruz do Calvário, mas principalmente na sua ressurreição. Outros homens também realizaram curas. Outros homens também ministraram mensagens. Outros homens também foram martirizados. Mas somente Jesus ressuscitou. É claro que Jesus ressuscitado não apareceu para os romanos. Preste atenção nisso que eu estou dizendo nesse momento. Jesus ressuscitado não apareceu para os fariseus. Jesus ressuscitado não apareceu para as multidões. Não. Jesus apareceu para os seus discípulos. Para os seus discípulos.
João escreve, que os discípulos estavam reunidos em um cenáculo com a porta fechada e Jesus apareceu para eles. No meio dos discípulos está faltando um, que é Tomé. Então, quando Tomé chega junto com os discípulos dizem: olha, Jesus esteve aqui. E Tomé falou: rapaz, se eu não tocar nas feridas que estão nas palmas das mãos e do lado, eu não vou acreditar que ele ressuscitou, não. Passou-se uma semana, está todos os discípulos reunidos, e agora as portas estão fechadas, e Jesus aparece e fala: e aí, Tomé? Quando Tomé vê Jesus, Tomé fica estarrecido, admirado, perplexo, porque sabia que Jesus tinha morrido, sabia que Jesus tinha sido sepultado, ouviu falar que Jesus tinha sido ressuscitado, porque as mulheres foram ao túmulo e a pedra havia sido removida. Havia um varão na porta do túmulo e disse que aquele homem que havia sido sepultado, ele havia sido ressuscitado. Mas Tomé não viu, e por ele não ver, ele não creu. Então Jesus disse: toca aqui nas minhas mãos e toca no meu lado. Aí Tomé está tão perplexo que fala: não, você não precisa. E aí Jesus traz a sentença mais forte nessa passagem, dizendo: Tomé, bem-aventurado é quem não creu, é quem não viu, mas creu. Tem muita gente que quer ver para crer. Esse ver para crer, tem muita gente que quer analisar. Se nós falamos de cura, de sinais e de prodígios, a pessoa ela não crê até que ela veja outra pessoa recebendo um milagre. Tem muitos incrédulos hoje no meio da igreja. Eu não estou dizendo no mundo, irmãos. Tem muitos incrédulos dentro da igreja. Frequenta culto de terça, de quinta, de sábado, de domingo. Na hora do louvor levanta as mãos. Mas tem dificuldade de crer no poder de Deus. Tem dificuldade de crer que Deus pode realizar coisas extraordinárias. Até acredita que Deus pode fazer na vida dos outros, mas na vida dele, não. E aí Jesus diz que bem-aventurado é quem crê sem ver. Lucas está dizendo aqui, esse Jesus, depois de ter padecido muito, esse padecido muito, Jesus foi espancado, chicoteado, crucificado, teve as suas mãos rasgadas, os seus pés perfurados, teve a sua cabeça toda machucada com a coroa, foi pendurado, morreu a ponto de um soldado enfiar uma lança no seu lado, para testificar se realmente Jesus tinha morrido. E do lado saiu água e sangue. Os próprios algozes de Jesus duvidaram que Jesus tinha morrido tão rapidamente. Porque aqueles que eram crucificados passavam dias para morrer. Mas Jesus, desde o momento em que ele foi preso, ele foi espancado, torturado, de tal forma que ele morreu e eles tiveram que fazer alguma coisa para ver se Jesus realmente tinha morrido. Sepultaram Jesus. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Os irmãos entenderam? A ressurreição é a doutrina mais forte do Evangelho de Cristo Jesus. Os romanos e os fariseus tramaram uma história lá dizendo o seguinte, que eles vieram à noite e arrancaram o corpo de Jesus, para dizer que Jesus havia ressuscitado. Mas Lucas diz o seguinte, que Jesus apareceu vivo e ficou 40 dias com os discípulos. Jesus apareceu para aqueles 2 homens no caminho de Emaús. Os irmãos se lembram quando Lucas registra no capítulo 24, que 2 homens saíram de Jerusalém, saindo para a cidade de Emaús, uma aldeia, a aldeia de Emaús, uma distância mais ou menos de 11 quilômetros, e eles estão andando e de repente eles encontram com um andarilho no meio da estrada. E ao encontrar com aquele andarilho, aquele homem começa a caminhar junto com aqueles 2 discípulos, e aquele homem, que para eles era um andarilho, pergunta de onde eles estão vindo. E eles falam: estamos vindo de Jerusalém. Você não ouviu falar o que aconteceu lá em Jerusalém? E então eles começam a dizer de Jesus que havia morrido. E Jesus assume a mensagem.
e fala sobre o reino de Deus para aqueles dois homens. Quando chega na cidade de Emaús, a noite está caindo, os dois homens constrangem Jesus para entrar dentro da casa deles. Jesus então parte o pão, e quando Jesus parte o pão, aqueles dois homens identificaram que aquele andarilho, que aquele caminhante, que aquele homem era Jesus. A Bíblia diz aqui que são 120 pessoas que vão se trancar no meio do cenáculo e Jesus estava com eles. E Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, diz que Jesus apareceu para mais ou menos 500 pessoas, vivo, de forma inquestionável. Esse Jesus que morreu, ele ressuscitou. Por isso que Paulo fala assim: se ressuscitaste com Cristo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, Paulo diz: se vocês ressuscitaste com Cristo, vocês pensam nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Os irmãos estão me entendendo? E Lucas diz isso, versículo 3: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitos infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de quantos dias? Quantos? 40 dias. 40 dias. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai que de mim ouviste. Irmãos, aqueles homens não eram moradores de Jerusalém. Eles eram galileus. Pedro, Tiago, João e André eram de Cafarnaum. Esses homens não eram habitantes de Jerusalém. Estavam em Jerusalém para passar a Páscoa com Jesus. E Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias com eles. E então Jesus disse para eles: olha, eu quero que vocês permaneçam lá em Jerusalém. Você não ficar em Jerusalém. 40 dias Jesus esteve com eles. Preste atenção nisso aqui. 40 dias Jesus esteve com eles. Agora Jesus vai ser assunto aos céus, mas vai dar uma ordem para eles: não saia de Jerusalém enquanto não receber a promessa do Pai. A missionária Maria falou sobre a importância da oração. A missionária Maria falou sobre a importância de nós estarmos orando e orando cada vez mais. Esses homens vão se fechar no cenáculo, não só homens, né? Mas aqui também Lucas vai registrar que Maria, a mãe de Jesus, e outras mulheres vai juntar-se a esse grupo, e eles vão entrar nesse cenáculo e vão passar 10 dias orando, clamando, invocando a presença do Senhor. Eu fiz uma reunião com alguns líderes, e um jovem disse assim, um dos líderes disse assim: pastor, é muito difícil fazer com que os jovens orem. Está muito difícil fazer os jovens orar. Porque os jovens se interessam com música, mas os jovens dobram o joelho e mal conseguem orar. Aí uma outra irmã levantou as mãos e disse: pastor, eu também tenho dificuldade de orar. Eu oro 15 minutos e eu já não consigo orar mais. E aquilo foi como um soco no meu rosto. Eu disse: como assim? Uma liderança fraca em oração? Não pode. A liderança tem que ser homens e mulheres de oração. E quando eu falo ser de oração, eu estou dizendo constância. Quanto mais, melhor. Se puder orar 1 hora diária, melhor ainda. Bom, 2 horas, melhor ainda. 3 horas, melhor ainda. Cristão que não ora, fica vazio. É a oração que nos liga ao trono da graça do Senhor. Quanto mais oração, mais sensíveis nós ficamos. Quanto mais oração, mais fervorosos nós seremos. Quanto mais oração, mais forte espiritualmente nós seremos. Quanto mais oração, mais nós compreenderemos o mundo espiritual. Quanto menos oração, mais fraco o homem é. Quanto menos ele ora, mais vulneráveis aos ataques do inimigo ele será. Quanto menos ele ora, menos ele terá vontade de vir à igreja. Quanto menos ele ora, menos das coisas de Deus ele vai querer ter. Por isso essa geração é uma geração fraca, ora pouco. Nós precisamos orar cada vez mais. Jesus disse: fique em Jerusalém. Mas não é ficar em Jerusalém só por ficar. Não é ficar em Jerusalém só por ficar. É ficar em Jerusalém até receber a promessa que dele recebeu. E qual é essa promessa? O próprio texto diz: de ser batizado com o Espírito Santo. João batizou com água. Não preste atenção nisso aqui que eu vou falar com os irmãos agora.
João batizou com água. O que é o batismo que João batizou os cristãos? É a imersão. Pega o homem ou a mulher e deita esse homem e essa mulher nas águas e depois retira esta pessoa das águas. Jesus disse que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E que batismo é esse? É quando o homem e a mulher, ele é imergido na pessoa bendita do Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso quando chegarmos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde a igreja está reunida e de repente eles ouviram um som como de um barulho, de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E aquele povo está sentado, como os irmãos estão sentados me ouvindo, e eles olharam para cima e eles viram riscos de fogo, labaredas de fogo, línguas de fogo sobre as suas cabeças. Eles começaram a olhar e de repente aquelas labaredas de fogo desceram sobre eles. E quando elas descem sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em uma nova língua. Não é a língua materna, não é uma língua ensinada pelos homens, é uma língua concedida pelo Espírito Santo de Deus. E ser batizado com o Espírito Santo vai mudar completamente essas pessoas. Vai mudar a atitude, o comportamento, o caráter, a postura desses homens. Por isso Jesus diz, fica aí em Jerusalém. Não sai de Jerusalém até ser revestido de poder. Versículo 6. Aqueles, pois, que haviam reunidos, perguntaram dizendo, Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? Eles ainda estão confundindo o reino espiritual com o reino político. Irmãos, isso aqui é muito... Eu não vou nem entrar em detalhe nesse texto aqui, porque o povo de Israel, os discípulos de Jesus, estão confundindo o reino político com o reino espiritual. A igreja, o ano passado, confundiu o reino espiritual com o reino político. Mergulhou até o pescoço naquilo que não deveria ter mergulhado. Afundou até a alma no reino político. Nós estamos no reino espiritual. Glória a Deus. Aprendamos com a palavra. Jesus disse, não nos pertence saber os tempos das estações. Vamos chegar aqui no versículo 8 para nós finalizarmos a palavra. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Irmãos, hoje eu vejo e ouço, igual a missionária comentou sobre a importância de nós sermos seletivos, né? Eu ouço muitos temas de campanhas, fala sobre queda de gigante, volta da muralha, mergulho de Naamã. Muitos pregadores falam sobre prosperidade, sobre bênçãos, sobre conquistas, sobre realizações. E poucos falam sobre a importância de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus disse para aqueles que nos seguiram durante 3 anos, dizendo o seguinte, olha, não saia de Jerusalém, até vocês serem cheios do Espírito Santo. Aí o versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A palavra virtude no grego é dunamis. É a mesma que é traduzido como dinamite. É a mesma que se usa para traduzir o termo dinamite. É poder, uma virtude real. Porque quando o Espírito Santo vem sobre o homem, sobre a mulher, essa pessoa é tomada de uma força, de um poder, de uma unção, de uma graça, de uma capacidade sobrenatural incomum. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Nós deveríamos estar orando continuamente para sermos cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus, receber esta virtude, esse poder, esta unção, essa graça, esse dunamis, essa virtude real. Jesus disse, quando essa virtude real, quando esse poder vier sobre vocês, quando essa graça sobrenatural vier, então vocês serão minhas testemunhas, vocês pregarão o Evangelho, aonde? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a igreja vai entender o poder da evangelização, a igreja vai entender a importância de fazer missões, a igreja vai entender a importância de ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas enquanto não receber essa virtude do Espírito Santo, fica em Jerusalém. Por que as pessoas
estão muito preocupadas com as quatro paredes. Não estão preocupadas com aqueles que estão morrendo, perecendo e caminhando a passos largos para o inferno. Hoje, o Evangelho tem... A mensagem do Evangelho é uma mensagem relativizada. O que é uma mensagem relativizada? Não tem problema. O que é verdade para você não é verdade para mim. O que para você faz mal, para mim não faz. Não, meu amado irmão. As pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. E eu e você somos os responsáveis para alertar este mundo, para pregar a palavra de Deus, para falar de Jesus. Esse Jesus que salva, cura, liberta, aleluia. Esse Jesus que vai voltar para nos levar para a eternidade com Ele. Mas para que nós saiamos, nós precisamos, aleluia, sermos revestidos de poder. Revestidos de poder. Revestidos de poder. Esse povo se fecha dentro do cenáculo e ora por um período de 10 dias, clamando, até que Jesus, aleluia, envia a promessa do Pai, e eles são cheios do Espírito Santo. E esses homens cheios do Espírito Santo vão abalar o mundo com a mensagem do Evangelho. Você se lembra de Pedro, por exemplo? Claro que Pedro, quando Jesus está sendo julgado na casa de Anás e Caifás, eles perguntam, falam para ele: você seguia Jesus? E o que ele fala? Não. Com medo de morrer, ele negou. Mas agora, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, ele vai pregar e vai ganhar 3.000 almas para Jesus. Vai pregar e vai ganhar mais 5.000 almas para Jesus. Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo, ele nos potencializa. Aleluia, quando o Espírito Santo vem sobre nós, aleluia, nós nos tornamos, aleluia, cheios da graça de Deus. Há um homem chamado D.L. Moody, que diz que ele conta que ele foi ouvir um pastor chamado Charles Haddon Spurgeon, e Charles Haddon Spurgeon está pregando uma mensagem, e Charles Haddon Spurgeon diz o seguinte, que o mundo ainda não viu o que Deus poderia fazer com um homem que se entregasse totalmente a Deus. Então D.L. Moody começa a orar, dizendo: Senhor, me enche com o teu Espírito Santo. Me enche com o seu Espírito Santo. Me enche com o seu Espírito Santo. Me enche com o seu Espírito Santo. Moody já era um pregador, já tinha uma igreja. E a sua igreja tinha no máximo 200 pessoas. E ele conta o seguinte, que um dia o Espírito Santo veio sobre ele. E a experiência foi sobrenatural. E a partir daquele dia, a vida desse homem mudou completamente. Ele continuou pregando as mesmas mensagens. Mas agora, a unção, o poder era tão grande, que multidões vinham para ouvi-lo pregar. Os irmãos estão entendendo? O poder do Espírito Santo dinamifica a nossa mensagem. O poder do Espírito Santo potencializa a nossa chamada. Nós estamos precisando do Espírito Santo. E aqui eu quero falar de uma forma bem dinâmica, bem direta com os irmãos. A igreja do Jardim Capivari, ela precisa dessa virtude real. Nós estamos precisando desse poder. Eu preciso desse poder. Porque quando esse poder se tornar real, vivo em mim, aleluia, a unção de Deus vai nos enviar a pregar o Evangelho para aquele que está caído, para aquele que está afastado, ou para aquele que ainda não conhece Jesus. E a nossa mensagem vai ter poder, aleluia, para convencer, para converter, para salvar, para libertar. E não haverá pecador que vai resistir o poder da mensagem pregada. Aleluia, nós estamos precisando desse revestimento de poder. Jesus disse para ir evangelizar, mas antes de ir, nós precisamos desse revestimento de poder, desse revestimento de poder, desse revestimento de poder. Nós não podemos nos conformar com a frieza, com a fraqueza, com o desânimo, com o abatimento espiritual, não. Nós não podemos nos conformar com essa frieza que tem tomado conta das pessoas antes. Nós temos que assumir a responsabilidade de entrar no cenáculo, de fechar a porta e dizer: Senhor, não vou sair daqui até que o Senhor envie essa virtude real, esse poder do Espírito Santo sobre mim, para que então, cheio desse poder, eu venha fazer a diferença e mudar o ambiente aonde eu estou. Os irmãos estão entendendo? Eu estava conversando com o irmão alguns anos atrás, no Jardim do Lago Tunes.
Nós estávamos com uma igreja, já estou finalizando, irmãos. Nós estávamos com a igreja praticamente vazia naquele dia. E quando acabou o culto, ele falou assim para mim: pastor, a igreja está vazia porque o amor de muitos está se esfriando. O senhor tem que entender que a palavra de Deus está se cumprindo. O pecado está aumentando e a iniquidade está se esfriando. E eu disse para ele: irmão, eu não posso aceitar, embora isso é uma verdade parcial. E ele disse: como assim, pastor? Eu disse: a história dos grandes avivamentos. Wesley, Edwards, o próprio Moody, Whitefield, entre outros. Esses homens viveram numa época onde o povo estava frio, onde o povo estava desanimado, onde o povo não se importava mais com as coisas de Deus, onde as igrejas estavam vazias. Mas esses homens assumiram a responsabilidade de orar, de clamar e de buscar. E depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram protagonistas de grandes avivamentos, de ganhar muitas almas para Jesus. O que está acontecendo é o seguinte: nós ficamos atrás de dizer o seguinte, nós ficamos atrás da desculpa. O amor de muitos está se esfriando. E nós estamos deixando ser contagiados por essa frieza, por essa fraqueza. Não, meu amado irmão, nós, eu, você, todos nós aqui precisamos abrir os nossos olhos e entrar dentro dos cenáculos, nos fechar no cenáculo e orar de dia, de noite, de madrugada, até que os céus sejam abertos, a virtude do Altíssimo venha sobre nós e nós cheios de poder, porque a palavra de Deus não mudou, o nosso Deus também não, a autoridade ainda é real, e Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda batiza no Espírito Santo e Jesus ainda faz. Aleluia, se coloque de pé nesse momento. Nós estamos no ensino da palavra, eu acabo me empolgando, irmãos. Aleluia. A pregação de domingo é uma pregação mais evangelística, hoje nós estamos mais no ensino da palavra. Vamos nos trancar no cenáculo, ser esse cenáculo na sua casa. Esse dia eu estava falando com Deus, dentro do meu quarto. Senhor, não estou na igreja, não estou de joelhos, mas eu estou dentro do meu quarto, onde o Senhor disse, para fechar a porta e falar com o Senhor no secreto. Aleluia, nós precisamos ir para o secreto. Se você pudesse segurar na mão dessa pessoa que está próximo de você, glória a Deus. Jesus está aqui, irmãos. O Espírito Santo de Deus, aleluia, ele virá sobre nós quando nós abrimos o nosso coração. Quando realmente dilatarmos a nossa alma e nos lançarmos aos pés dele, oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero orar com você neste momento, feche os teus olhos, vamos orar para que o Senhor envie o poder, a unção, a graça, a virtude real do Espírito de Deus. Senhor Deus, nós estamos no século XXI, estamos aqui em Campinas, no bairro Jardim Capivari, na Assembleia de Deus Vindas para Cristo. E nós lemos, ó Deus, estamos estudando o Atos dos Apóstolos, Senhor Jesus. Hoje falamos sobre o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, Senhor Jesus. Ali no tratado feito por Lucas, descrevendo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar. Senhor Jesus, o Senhor ressuscitou e o Senhor, aleluia, se apresentou de uma forma viva e incontestável para os discípulos, para Pedro, Tiago, João e os demais. E o Senhor deu uma ordem a eles, ó Deus, para não se ausentar de Jerusalém, até que, aleluia, eles recebessem a promessa que o Senhor havia dito que lhes daria. Senhor, e eles ficaram em Jerusalém, 120 crentes se fecharam em cenáculo, e eles buscaram a tua face, Senhor Deus, para que o Senhor cumprisse sobre eles, ó eterno Deus, aleluia, a promessa do batismo com o Espírito Santo, aleluia, revestimento de poder, para que então, revestidos dessa unção, dessa autoridade, dessa graça, dessa virtude real, eles pudessem, aleluia, ser testemunha do Senhor, evangelizando Jerusalém, evangelizando Judeia, evangelizando Samaria, até os confins da terra. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, em Campinas, Senhor Jesus, no Jardim Capivari, e acreditamos que essa promessa ela é real, ela é atual e ela é para nós. Estamos precisando verdadeiramente que o Senhor envie sobre nós, Senhor, o teu Espírito Santo, que o Senhor nos batize com o Espírito Santo, que o Senhor nos conceda.
Senhor Jesus, venha batizar com o Espírito Santo quem ainda não é batizado. Senhor Jesus, venha batizar com o Espírito Santo. Venha conceder poder, venha conceder poder, venha conceder poder. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, venha inflamar e incendiar essa igreja com esse poder real, com essa unção verdadeira. Senhor Deus, nós não nos acomodamos e nem nos conformamos com a frieza, com a fraqueza, com o desânimo, com o abatimento, com a apatia espiritual. Nós assumimos a responsabilidade e o compromisso de buscar o Senhor, Deus, de buscar o Senhor por uma unção nova, por uma unção diferenciada, por algo realmente sobrenatural, para que a nossa fé seja dinamificada, para que a nossa ousadia, aleluia, seja tomada de um poder real. Nessa noite, Senhor Jesus, venha batizar com o Espírito Santo. Aquele que é batizado, Senhor, venha renová-lo, Senhor Deus, nessa noite, com uma unção diferenciada, com um poder diferenciado, com uma autoridade diferenciada. Nessa noite, Senhor Jesus, essa igreja precisa desse revestimento de poder. Quantas almas estão morrendo ao nosso lado, nas drogas do álcool, na prostituição, na idolatria, na feitiçaria. Pessoas que precisam da mensagem salvadora, libertadora, restauradora do Senhor, e a igreja está acanhada, tímida. Senhor Jesus, meu Deus, essa igreja precisa desse poder, essa igreja precisa dessa unção que nos enche de ousadia, essa unção que nos enche de autoridade, essa unção que nos enche de graça, essa unção que nos leva além da expectativa, além de Deus, da realidade, viver o sobrenatural. Jesus, enche essa igreja com o teu Espírito. Jesus, enche essa igreja com o teu Espírito. Senhor Jesus, enche essa igreja com o teu Espírito. Senhor Jesus, enche essa igreja com o teu Espírito. Jesus, enche essa igreja com o teu Espírito. Jesus, enche essa igreja com o teu Espírito. Jesus, enche essa igreja com o teu Espírito Santo. Jesus, aleluia, batiza essa igreja com poder, com poder, com poder, com poder, com poder, com poder, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.